Olá, meus irmãos. A paz do nosso Salvador esteja com cada um dos irmãos que estiverem assistindo esse vídeo. Irmãos, o objetivo desse vídeo é falar sobre algumas verdades que foram ocultadas para nós ao longo de centenas e centenas de anos. Poucos têm o conhecimento de algumas verdades. O foco irmãos, falar sobre os últimos momentos da morte do nosso Salvador e os momentos iniciais de sua ressurreição. Bom, irmãos, eu quero ler uma passagem de João, capítulo 19, do versículo 28, 29 e 30, são do 28 ao 30. Fala assim, ó: Depois, vendo o Messias que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a com um caniço de isopor, lhe achegaram à boca. Quando, pois, o Messias tomou o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Irmãos, essa passagem aqui das últimas palavras que o Messias disse antes de entregar o espírito dele ao Pai, essa parte aqui de João, na minha opinião, é 100% correta. Eu sempre confiei assim nessa passagem. Por que eu digo nessa parte do Evangelho de João? Porque nos outros evangelhos, irmãos, o Evangelho de Marcos e de Mateus, houve falsificação daqueles últimos momentos antes que o Messias entregou o Espírito. E hoje eu vou provar para você, irmãos, uma verdade que ficou assim oculta há muito tempo, o que realmente o Salvador falou antes de entregar o Espírito dele ao nosso Pai e como foi. Irmãos, a parte que, na minha opinião, há falsificações, há adultérios, digamos assim, é a parte do Evangelho de João, no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Então eu vou ler aqui com os irmãos, depois eu vou explicar algumas coisas para chegarmos ao entendimento do que realmente foi que aconteceu naquele momento que o Messias entregou o Espírito dele ao nosso Pai. Vou falar também de algumas coisas que eu já ouvi, que eu sempre achei absurdos. Vamos lá. Quero ler essa passagem aqui, irmãos, que é Mateus, capítulo 27, do 45 ao 54. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou o Messias alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-o embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. O Messias, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição do Messias, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
o centurião e os que com ele guardavam o Messias, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho do Altíssimo. Irmãos, bom, vamos fazer uma análise dessa parte. Aqui em Mateus 27, no versículo 46, essa parte aqui, irmãos, eu sempre soube, assim, através do Espírito, eu sempre, assim, no começo eu sempre duvidava, eu sempre suspeitei. E depois de um tempo, analisando as Escrituras, eu vi que isso daí era mentira, era uma coisa colocada aqui, que é Mateus 27, no versículo 46, ó. Por volta da hora nona, clamou o Messias em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, isso daqui, o Messias nunca disse essas palavras, nunca. Descolocaram, eles falsificaram, adulteraram as palavras do Messias. Bom, primeiro, nosso Pai nunca desamparou o Messias, nunca, em nenhum momento, jamais isso aconteceu. E aqui embaixo, irmãos, essa parte aqui aconteceu, é verdade, ó, no 47, ó, alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Claro, irmãos, naquele momento ali, Azazel, Ismael, que é a besta, falso profeta, eles estavam ali naquele momento. E Ismael foi um monte de homem lá cheio de maldade que tinha ali, que cuspiam no Messias, açoitavam ele, empurravam o Messias, escarneciam do Messias. Claro, maldosos. Então os anjos caídos, eles entram no corpo dessas pessoas, eles entram na mente. E ali Ismael entrou num dos homens ali, ó, e falou: ó, ele chama por Elias, o falso profeta Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Ó, aqui no 49, irmãos, ó, outros porém diziam: Ismael, aqui é Ismael, falso profeta, ó, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Que absurdo, olha que absurdo. O Messias nunca chamou por Elias, o Messias nunca disse que o nosso Pai desamparou ele. E hoje, irmãos, eu vou provar. Claro, é uma escritura que não está na Bíblia, não está na Bíblia. O catolicismo não permitiu que entrasse, que colocassem na Bíblia. E depois eu vou mostrar para os irmãos, vou explicar para os irmãos por que esse livro não entrou na Bíblia, porque eles não queriam que nós soubéssemos desse livro de forma alguma. E como o Salvador disse que nada ficaria oculto, eu quero ler com os irmãos o Evangelho de Pedro, apócrifo. Bom, primeiro, irmãos, quero dizer para vocês que sobre os livros apócrifos, que 80-90% desses livros são mentiras, são falsificações, são adulterações. Enquanto 10%, aproximadamente 15-20% no máximo, tem de verdades ali. Por que, irmãos? Os evangelhos apócrifos, a maioria é mentira e adulterações. Porque tem evangelhos que foram escritos na mesma época que os apóstolos, que os discípulos e tudo mais. Porém, são de pessoas que viam os apóstolos e discípulos, eles viam as cartas deles, ouviam falar das cartas deles, do que eles escreviam, e movido de invejas, eles pegavam e colocavam também lá o nome dos apóstolos, discípulos, e escreviam cartas também. Só que, claro, coisas que nossos irmãos nunca falavam. Por qual intuito? Confundir as pessoas que estavam aprendendo a verdade, que estavam ali no início ainda. Eles queriam fazer isso, era pegar, distorcer tudo que os nossos irmãos falavam
que o nosso Messias falou. Então são poucos que são verdade. Mas esse daqui, que eu vou ler para os irmãos, que é o Evangelho de Pedro, apócrifo, esse livro foi realmente escrito por Pedro. E eu vou ler ele é curto, eu vou ler ele, irmãos. Vou chegar onde eu quero, mostrar para os irmãos a verdade. E depois eu vou explicar para os irmãos por que não, o catolicismo, Azazel, por que ele não permitiu que esse livro entrasse na Bíblia. E que as pessoas soubessem do que aconteceu ali. Vamos lá, irmãos. Eu quero ler aqui com os irmãos o Evangelho de Pedro. Ó, eu vou ler, são os capítulos, são alguns capítulos, esses capítulos são poucos versos. Então eu vou dar algumas pausas aqui para poder, vou ir lendo e vou ir dando algumas pausas assim consecutivamente com os irmãos, só para poder explicar mais ou menos os reais fatos, como foi, né, aqueles momentos. Bom, diz assim Pedro, né? Ó, mas nenhum dos judeus lavou as mãos, nem Herodes, nem qualquer de seus juízes. Como não quiseram eles lavar-se, Pilatos se levantou. Mandou então o rei Herodes que levassem o Salvador para fora, dizendo-lhes: fazei tudo o que vos ordenei que fizesses. Aí aqui no capítulo 2, irmãos, diz assim, ó. Encontrava-se ali José, amigo de Pilatos e do Salvador. Quando soube que o crucificariam, dirigiu-se a Pilatos e lhe pediu o corpo do Messias para ser sepultado. Pilatos, de sua parte, mandou a Herodes para que lhe pedisse o corpo. Disse Herodes: irmão Pilatos, ainda que ninguém o tivesse pedido, nós o teríamos sepultado, pois se aproxima o sábado, e está escrito na lei dos judeus, né? Essa lei aqui é de Moisés: não se põe o sol sobre o justificado. E o entregou ao povo no dia antes do asmo, a festa deles. Ou seja, aqui é uma carta, né, do nosso irmão Pedro. Aqui eles dividiram em capítulos, mas não é tudo uma coisa só. Mas tu vê, aqui no caso os versículos são tudo assim, ó. Capítulo 1, ó, versículo 1, 2. Capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Capítulo 3, versículo 6, 7, 8, 9. Então é tudo uma coisa só, né? Não é nem dividido por capítulos, só por partes aqui, mas... Então, irmãos, aqui essa parte é o seguinte, tu vê, os judeus estavam falando, ó, ele tem que, antes do sol se pôr, ele tem que ser sepultado, porque, olha só, eles já sabiam que o Messias, eles falaram aqui assim, não, porque o sol não pode se pôr sobre nenhum justo, ou seja, eles estavam com medo, né, da própria lei deles, lá do diabo, Moisés, que o sol não pode se pôr sobre nenhum justo. Mas olha o que aconteceu. Vou continuar lendo, irmãos. Em vez em quando eu faço mais pausas para poder ir esclarecendo, explicando para os irmãos. Na verdade, no versículo 6, ó, no verso 6. Apoderando-se do Messias, eles o empurravam e diziam: arrastemos o Filho de Deus, pois finalmente caiu em nossas mãos. Vestiram-no com um manto de púrpura. Fizeram-no sentar numa cadeira do tribunal, dizendo: julga com justiça, ó rei de Israel. Um deles trouxe uma coroa de espinhos e o colocou na cabeça do Salvador. Outros que ali se encontravam cuspiram-lhe no rosto, outros lhe batiam nas faces, outros fustigavam com uma vara, alguns o flagelavam, dizendo: esta é a honra que prestamos ao Filho de Deus. No verso 10, irmãos, ali no caso explicou a parte que eles estavam torturando o Messias, escarnecendo, fazendo todas as maldades, né? Claro, os anjos caídos que estavam ali
né, assumir o corpo das pessoas, faziam isso porque as pessoas eram más mesmo, eram entregues às devassidões malignas. O verso 10 diz assim, ó: levaram para lá 2 malfeitores e crucificaram o Salvador no meio deles, mas ele se calava como se não sentisse qualquer dor. Quando ergueram a cruz, escreveram no alto: este é o rei de Israel. Colocaram as vestes diante dele, dividiam-na e lançaram sorte sobre elas. Mas um dos malfeitores o repreendeu, dizendo: nós sofremos assim por causa de ações mais que praticamos. Este, porém, que se tornou Salvador dos homens, que mal vos fez? Indignados contra ele, ordenaram que não lhe fossem quebradas as pernas, e assim morresse entre os tormentos. Então ali estavam ali zombando do Messias, né? Do Salvador, e um dos que estavam lá crucificado também falaram: nós fizemos ações demais, por isso estamos aqui, mas esse é Salvador dos homens, olha o que vocês estão fazendo com eles. Aí eles ficaram tão revoltados que eles falaram: ó, não vamos quebrar a perna do Messias não, do Messias não, porque vamos deixar não vamos matar ele agora não, vamos deixar que ele sofra. É isso que eles queriam. Bom, irmãos, quero dar uma pausa aqui, vou continuar lendo já. Quero dar uma pausa e falar também sobre um falso profeta de Macedo, que ele falou uma vez o seguinte, que o Messias ele não pecou a vida toda, mas quando ele estava na cruz ele pecou. E ele foi lançado no inferno, e foi lá no inferno, brigou com o diabo, tomou a chave da vida e da morte e saiu do inferno. Esse de Macedo ele falou uma vez assim: Jesus ele pecou porque ele disse que o Senhor, o Deus, desamparou ele. Só que isso daí é uma mentira, falsificado isso. E eles falam coisa desse. O bispo Edir Macedo falou que o Messias pecou no momento, antes de morrer. Eu vou mostrar para vocês, irmãos, que o Messias não pecou em nenhum momento. E que esses falsos profetas nas denominações religiosas estão enganando as pessoas assim, cara dura, cara de pau mesmo. E são algumas coisas, irmãos, que assim dá uma certa ira no nosso, não contra a pessoa, não contra as pessoas, não é nada disso. Isso é contra a mentira. A gente vê as mentiras, a gente vê, poxa, eles nos enganaram, eles tentaram de todas as formas ocultar a verdade, de todas as maneiras, e que se tornou algo que eu assim, dentro de mim, que me ira, né? A mentira não ira, eu fico irado mesmo quando eu vejo as grandes verdades, vejo, caraca, e nisso também me enganaram, naquilo outro também me enganaram. E infelizmente, quando eu era criança, muito pequeno, eu ouvi isso da minha mãe e aquilo dali fiquei na minha mente, né? Caraca, o Salvador então ele pecou e tal. Mas depois, quando eu cresci, que logo minha mãe deixou de me obrigar naquele templocentrismo, eu saí daquilo tudo por mim mesmo, eu vi que aquilo dali era mentira, era engano, e eu fui vendo que nada daquilo que eles falam é verdade, e hoje mais do que nunca. Bom, irmãos, vou continuar ali, deu uma parada só para falar algumas coisas que aconteceu assim, durante a minha vida, coisas que eu sempre questionei. Por isso que aquela parte lá de Mateus 27 eu sempre fiquei, né? Pô, tem alguma coisa aqui que me diz que é mentira. Que o Messias falar que o Messias foi desamparado pelo Pai, será mesmo? Então, e o sistema religioso tinha aquilo como verdade, pregava aquilo, né? E hoje o nosso Pai
através do Espírito do nosso Pai, Ele nos dá um entendimento, a gente chega às coisas que foram ocultadas da gente. Bom, irmãos, eu quero continuar no verso 15 do livro. Ó. Agora era meio-dia, quando as trevas cobriram toda a Judéia. Eles se agitavam e se angustiavam, supondo que o sol já se tivesse posto, pois ele ainda estava vivo. E está escrito para eles: não se ponha o sol sobre um justificado. E um deles disse: dai-lhe a beber fel com vinagre. Fizeram uma mistura e lhe deram para beber. E cumpriram tudo, enchendo desse modo a medida de seus pecados sobre suas cabeças. Muitos andavam com fachos e, pensando que fosse noite, retiraram-se para repousar. E o Salvador gritou dizendo: minha força, tu me abandonaste. Então assim falava, foi assumido na glória. Na mesma hora, o véu do templo de Jerusalém se rasgou em duas partes. Bom, irmãos, essa parte aqui é uma das partes que eu queria chegar aqui, ó. A verdade vindo à tona, tá vendo? No verso 19, ó. O Salvador gritou dizendo: minha força, tu me abandonaste. Enquanto assim falava, foi assumido na glória, ou seja, no reino dos céus. Vejam que aqui é a verdade. E é uma diferença muito grande do que é pregado no sistema religioso, do que eles falsificaram aqui no livro. Olha a diferença. Em Mateus 27, no versículo 46, ó. Por volta da hora nona, clamou o Messias em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Olha só que absurdo. Olha só a blasfêmia que eles colocaram aqui na Bíblia. A adulteração que eles colocaram. Absurdo. E aqui a gente vê que é totalmente diferente, irmãos. Olha só. Totalmente diferente. Ó, no verso 19 do livro do Evangelho de Pedro, apócrifo. O Salvador gritou dizendo: minha força, tu me abandonaste. Enquanto assim falava, foi assumido na glória, no reino dos céus. Ou seja, o que o sistema religioso prega, pelo menos, Edir Macedo, um falso profeta, um dos maiores falsos profetas dessa última geração, ele fala, ó, não, Jesus, ele fala assim, ó, Jesus pecou e blasfemou contra Deus, que disse que Deus desamparou ele e foi pro inferno. Olha que absurdo, irmãos. Olha que absurdo que esse falso profeta, esse bispo, fundador da Igreja Universal, ele fala, engana as pessoas, pequenininhos, eles se enganam com mentira. E aqui, irmãos, aí depois lá, aquela parte lá que, nossa, Elias, está gritando por Elias, vamos ver se Elias vai vir ajudar ele. Olha que blasfêmia que eles faziam, escarnecendo do Messias, falando que ele estava chamando um falso profeta Elias. Olha que absurdo, irmãos, que nada mais é Elias, o falso profeta do Apocalipse, que engana, responsável por enganar todas as pessoas, que controla a maçonaria gospel, que começa lá desde dos Estados Unidos, desde lá da América do Norte, e desce aqui para a América do Sul, com a maçonaria infiltrada no protestantismo gospel. E, irmãos, é tanta mentira ao longo das nossas vidas, que quando a gente vê que é um pouco de verdade, a gente fica alegre. A gente vê que não é assim como o sistema quer enganar. A gente vê uma luz, irmãos. Olha a diferença. O Messias em nenhum momento pecou contra o Salvador, irmãos. Em nenhum momento o Messias ele pecou. Em nenhum momento ele errou. Ele foi perfeito o tempo todo. E claro, os anjos caíram com inveja, né?
Vão lá e adulteram as escrituras, falam as coisas que ele não falou, bota lá as coisas que ele não falou, para poder enganar as pessoas. E hoje aqui a verdade me dá tona, irmãos. Ó, Salvador gritou dizendo: minha força, tu me abandonaste. Quando assim falava, foi assumido na glória, no reino dos céus. Na mesma hora, o véu do templo de Jerusalém se rasgou em duas partes. Tiraram os pregos das mãos do Salvador e o puseram no chão. Tremeu toda a terra e houve grande medo. Brilhou então o sol e reconheceram que era a 9ª hora, que quer dizer 3 horas da tarde. Ou seja, lá o sol, houve trevas assim porque o sol se escondeu de meio-dia até as 3 horas da tarde aproximadamente, irmãos. 3 horas que o sol se escondeu assim, que ficou tudo escuro lá, tudo. Que aconteceu que os judeus lá, os seguidores das leis de Moisés, temiam. Os judeus temiam que ele tem que ser sepultado antes do sol se pôr, porque a nossa lei diz que nenhum justo pode que o sol não se ponha sobre um justificado. Porque eles sabiam que o Messias era justo, eles sabiam que eles estavam matando inocente. O pior de tudo é isso, que eles sabiam que eles estavam fazendo, assassinando o inocente, o ungido do nosso Pai, o primeiro filho da criação, Emanuel, que veio aqui na terra e falou a verdade. E que piora a situação deles. Por isso que as tribos de Israel vão entrar em julgamento, não tenha dúvida. Que eles mataram lá todos os anciões, os profetas, o Messias, os apóstolos e discípulos. Como diz o nosso irmão Estevão: qual dos profetas vossos pais não mataram? Qual deles? Porque pergunta qual, porque não teve. Mataram todos. Irmãos, então eu quero continuar aqui no versículo 23. Diz assim, ó: alegraram-se os judeus e deram seu corpo a José para que o sepultasse. José tinha visto todo o bem quem o Messias fizera. Tomando o Salvador, levou e, envolvendo-o em um lençol, o depositou em seu próprio sepulcro, chamado Jardim de José. Irmãos, aqui eu vou pular 2 versículos e vou continuar no 27. Bom, no versículo 25 diz assim, ó: os judeus, os anciões e os sacerdotes, o homem de Queriote, compreenderam então, até mesmo Judas, né? Ó, os judeus, os anciões e os sacerdotes, tal qual Judas Iscariotes, o homem de Queriote, compreenderam então o grande mal que tinham feito a si mesmo e começaram a lamentar-se, batendo no peito e dizendo: ai de nós, por causa de nossos pecados. O juízo e fim de Jerusalém estão agora próximos. Aqui continuando, ó, depois 40 anos mais tarde, Jerusalém foi invadida, o templo destruído. Bom, irmãos, vou continuar aqui no versículo 27. Tem algumas partes ainda interessantes que eu quero chegar. O foco maior era de se falar exatamente daquelas últimas palavras antes do Espírito do Messias subir aos céus, ou seja, voltar ao nosso Pai, que vai acontecer de igual forma com as 2 testemunhas, que a besta Azazel vai assassinar as 2 testemunhas, o espírito delas sobe aos céus. E depois de 3 dias e meio desce, assume o corpo eternamente, glorificado, e aí cumpre toda a escritura. Mas vamos continuar aqui, irmãos. No versículo 27. Ó: eu, Pedro, e meus amigos estavam tristes, de ânimo abatido, nos escondíamos. Estávamos sendo procurados por eles como malfeitores e como aqueles que queriam incendiar o templo. Por causa de tudo isto, jejuávamos e nos assentávamos, lamentando-nos e chorando noite e dia até o sábado. Bom, irmão, essa parte aqui que diz que os discípulos eles jejuavam, não quer dizer que eles estavam ali
fazendo uma campanha de jejum ou ficando sem comer para Deus, como o sistema religioso prega. Jejuar nada mais era do que ficar sem comer. Então eles estavam sem comer, tristes, abatidos, chorando noite e dia. Assim como o Messias falou, ainda vivo, antes de ser entregue à morte, o Messias falou, enquanto eu estou aqui, eles não jejuam, mas depois que eu for tirado deles, nesses tempos eles vão jejuar, porque é um momento de tristeza, de choro. Eles não estavam comendo, porque ficaram muito tristes. Mas não é nada de campanha de jejum que eles estavam fazendo aqui, não. Esquece isso, é sistema religioso. Bom, irmão, no versículo 29 os escribas, os fariseus e os anciões se reuniram, pois ficaram sabendo que todo o povo murmurava e se lamentava, batendo no peito e dizendo: se por ocasião de sua morte se realizaram sinais tão grandes, vede quanto ele era justo. Por quê, irmãos? Na ocasião da morte o sol se pôs, entendeu? Houve um grande terremoto, todo mundo... Então houve sinais na morte do Salvador. Claro que estavam ali as duas testemunhas, 144 mil anjos, que sempre seguiram o Messias onde quer que ele estivesse. E houve grandes sinais. E aí eles ficaram, os líderes religiosos, né, que citaram a multidão para que matasse ele, para que gritasse e matasse ele, crucificasse ele. Eles ficaram atemorizados, e diziam assim, batendo no peito, se por ocasião de sua morte se realizaram sinais tão grandes, vede quanto ele era justo. No versículo 30, irmãos, tiveram medo e foram a Pilatos, pedindo-lhe: dá-nos soldados para que seu túmulo seja vigiado por 3 dias, que não aconteça que seus discípulos venham roubá-lo e o povo acredite que ele tenha ressuscitado dos mortos e nos faça mal. No 31, irmãos, Pilatos deu-lhe o centurião Petrúnio com soldados para vigiar o sepulcro. Com eles dirigiram-se ao túmulo os anciões e os escribas. E todos os que ali estavam com o centurião, o soldado, rolaram uma grande pedra e a colocaram na entrada do túmulo. Nela imprimiram 7 selos. Depois ergueram ali uma tenda e montaram guarda. Pela manhã, ao despontar do sábado, veio de Jerusalém e das vizinhanças uma multidão para ver o túmulo selado. Irmãos, uma parte aqui, as partes vão ficando interessantes, no verso 35. Mas durante a noite que precedeu o dia do Salvador, enquanto os soldados montavam guarda por turno, 2 a 2, ressassou no céu uma voz forte. Bom, irmãos, eu estou lendo aqui o livro todo, esse livro praticamente todo, porque eu sei que não tem na Bíblia de vocês para vocês conferirem. Se vocês pesquisarem esse livro apócrifo, vocês vão encontrarem, mas eu já falo logo, não mergulhem nesses livros apócrifos. Eu estive analisando alguns e via tanta mentira. Eles colocam o nome dos nossos irmãos, colocam lá Tiago, até mesmo Pedro, e eles fizeram umas coisas. É igual, irmãos, hoje, um irmão vem e fala a verdade. Vou dar um exemplo dos dias de hoje. O irmão vem e fala a verdade. Aí, uma outra pessoa com inveja desse irmão pega e faz outros vídeos usando o nome desse irmão, mas com tudo mentira, para poder iludir e desviar, principalmente as pessoas que desviar do caminho, principalmente as pessoas que estão ainda recentes, que ainda estão no início da caminhada. Então, esses porcos e cães, eles fazem isso nos dias de hoje também. E fizeram no passado também. Pegaram, montaram um monte de cartas, usaram o nome dos nossos irmãos e distribuiu. Mas um monte de mentira. Isso que eu falo,
90% mentira, 10% de verdade nesses livros apócrifos. Eu não sugiro, irmãos, a se aprofundar nisso, mas esse daqui, vocês verem que dá pra ver o mesmo espírito. Você pega lá o livro dos nossos irmãos, os discípulos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e coloca, tu vê que é a mesma coisa, o mesmo espírito. Só que aqui tem as partes verdadeiras que não estão, que eles converteram em mentira nos livros públicos, nos livros da Bíblia. De Mateus, lá em Marcos, por exemplo, eles falsificaram. Mas aqui, ó, como não está na Bíblia, tu vê a verdade. Porque quando o Messias lá ele falou Deus as últimas palavras, ele disse: forças minhas, me você me desamparaste. As forças dele que desamparou ele. Ele foi, entregou o Espírito, ele foi e morreu, irmão. Tu viu o que ele sofreu, o que fizeram com ele? Todas as atrocidades. Não tem nada a ver de blasfêmia contra o Pai, que ele pecou, é mentira. Isso é mentira, não caia nisso. Por isso que eu tô aqui comprovando para vocês na própria Escritura, irmãos. E continuando ainda, irmão, eu vou continuar, vou ler essa carta toda do nosso irmão Pedro, esse livro todo do nosso irmão Pedro. No verso 36, né? Muito interessante essa parte, irmãos. E viram abrir-se os céus e descer de lá 2 homens, com grande esplendor, e aproximar-se do túmulo. A pedra que fora colocada em frente à porta rolou de onde estava e se pôs de lado. Abriu-se o sepulcro e nele encontraram os 2 jovens. À vista disto, os soldados foram acordar o centurião e os anciões, pois também estes estavam de guarda. E enquanto lhes contavam tudo o que tinham presenciado, viram também sair 3 homens do sepulcro. 2 deles amparavam o terceiro e eram seguidos por uma cruz. A cabeça dos 2 atingia o céu, enquanto aquele que conduziam pela mão ultrapassava os céus. Irmão, essa parte é bem interessante, que a glória dos 2 homens que desceram dos céus, foi lá num sepulcro, sem eles encostarem. Eles não encostaram a mão naquela pedra que eles colocaram lá, naquele pedregulho. A pedra se revolveu, eles entraram no túmulo do Messias. Quando eles saíram, a glória desses 2 homens era tão grande que ultrapassava a terra e chegava até o céu. E a do Messias era tão grande, mas tão grande, que ultrapassava os céus. O esplendor, a glória, irmãos, e que deixaram eles perplexos. Todo o poder, toda a glória desses 3 homens que saíram do sepulcro depois, que é o Messias e as 2 testemunhas. E eles ficaram perplexos. E quando o Messias, irmãos, depois apareceu para as discípulas, as nossas irmãs, e apareceu para os discípulos dos nossos irmãos, ele não apareceu com toda a glória, com todo o poder dele. Ele apareceu comum, ele fez o máximo possível para ficar na aparência de um homem mesmo ali da terra, para mostrar todas as coisas. Mas a glória que o Messias tem hoje no reino dos céus, o poder que ele recebeu no nosso Pai, que segundo aqui, está passando o céu. Aqui, enquanto daquele que conduziam pela mão ultrapassava os céus. E ouviram do céu uma voz que dizia: pregaste aos que dormem? E ouviu a resposta: sim. No verso 43, irmãos. Eles então deliberaram em conjunto ir relatar essas coisas a Pilatos. Enquanto ainda conversavam, abriram-se novamente os céus. Um homem desceu e entrou no túmulo. Vendo aquilo, o centurião e os que estavam com ele apressadamente, sendo ainda noite,
a procurar Pilatos, deixando o sepulcro que tinha vigiado, extremamente abalados, expuseram tudo o que tinham visto e disseram: era verdadeiramente o Filho do Altíssimo. Pilatos respondeu: sou inocente do sangue do Filho do Altíssimo. Foste vós que decidistes assim. Depois todos se aproximaram, pedindo e suplicando que ordenasse ao centurião e aos soldados não contar a ninguém o que tinha visto. Para nós, diziam, é melhor ser culpado de gravíssimo pecado diante do Pai, diante do Criador, né, que está Deus, do que cair nas mãos do povo judeu e ser lapidados. Pilatos então ordenou ao centurião e aos soldados que nada dissessem. Irmão, no verso 50, ao amanhecer do dia, Maria Madalena, discípula do Salvador, que por medo dos judeus ardentes de cólera, não havia feito na sepultura do Salvador tudo quanto as mulheres costumavam fazer pelos mortos que lhes eram caros. Tomou consigo as amigas e dirigiu-se ao túmulo onde tinham sido postos. Elas temiam ser vistas pelos judeus e diziam: se no dia em que foi crucificado não podemos chorar e lamentar-nos, batendo no peito, façamo-lo pelo menos agora seu túmulo. Quem, no entanto, nos há de revolver a pedra colocada na entrada do sepulcro, a fim de que possamos entrar, sentar-nos e voltar dele, em volta dele, cumprir o que lhe é devido. A pedra é grande e tememos que alguém nos veja. Se não o pudermos fazer, deponhamos pelo menos na porta o que trouxemos em sua memória. Choraremos e nos lamentaremos, batendo nos peitos, até a hora de voltarmos para casa. Aí, irmãos, aqui no versículo 55, mas quando chegaram, encontraram o sepulcro aberto. Aproximando-se, inclinaram-se e viram ali um jovem sentado no meio do sepulcro. Era belo e estavam vestidos de túnica de raro resplendor. Perguntaram-lhe. Claro, aqui é uma das duas testemunhas que estava ali no sepulcro, né? Por que viestes? A quem procurais? Aí ele pergunta, né? Por acaso aquele que foi crucificado ressuscitou e foi embora? Se não acreditais, inclinai-vos e olhai o lugar onde jazia. Não está mais, ressuscitou. Na verdade, e voltou para o lugar de onde veio. O lugar de onde veio o reino dos céus. Ele foi ao reino dos céus, subiu ao reino dos céus. E as mulheres fugiram atemorizadas, né? Elas viram uma das duas testemunhas e elas viram, né, o resplendor desse homem, desse jovem, e não compreenderam. Por isso que o Messias não pôde aparecer para elas e para os discípulos com toda a glória dele, que, segundo aqui, ultrapassava os céus. Das duas testemunhas e até os céus. Já o do Messias não, ultrapassava os céus. No versículo 58, irmãos, está quase aqui concluindo, ó. Era o último dia dos ázimos. Muitos deixaram a cidade e voltaram para as suas casas. Acabara-se a festa. Nós, porém, os apóstolos... Aqui é uma parte que eles deixaram. Na verdade, é nós, porém, os apóstolos. Eles botaram os 12 apóstolos, mas nós sabemos que um se suicidou, né? Chorávamos e nos entristecíamos. Depois, cada um, angustiado por tudo o que tinha acontecido, voltou para sua casa. Passado alguns dias, estando nós trancados por causa da fúria dos sacerdotes e dos anciões, apareceu o Messias em nosso meio, dizendo: Filhos, vejais por vós mesmos, eis a minha mão, pois assim prometeu o Criador. Bendito seja o seu nome. Nesse exato momento, o espírito
o Espírito do Criador se apossou de mim e eu exclamei: Bendito és tu em verdade, ó Pai de todas as coisas. Aqui é Pedro, né, irmãos, falando: Pois não nos desamparaste. Olha a diferença, né? Do que está escrito lá falsificado, que fala que Deus meu, por que me desamparaste? Que é mentira. E aqui o nosso irmão Pedro falando, ó, o Espírito do nosso Pai falando: Nesse exato momento o Espírito do Pai se apossou de mim e eu exclamei: Bendito és tu em verdade, ó Pai de todas as coisas, pois não nos desamparaste, deste a vida ao teu ungido, garantia de nossa vida, este que nos levantaras da morte naquele dia. Apesar dessa manifestação de vida por parte do ungido do Pai, Tomé ainda duvidava, pois o temor que se apossou dele não permitia ele crer nem neste momento. O Salvador olhou profundamente nos olhos de Tomé e disse: Tomé, Tomé, não vos atemorizeis, pois vivo para que tenhas vida. Tomé chorou. O Messias tocou em seu ombro e disse: Tocais em minhas feridas, e por elas que tens vida. Desse instante, Tomé não mais duvidou. Desse instante, Tomé não mais duvidou, pois o Salvador manifestou em verdade a sua ressurreição. Dias depois, estando nós reunidos com o Salvador nos deu autoridade na terra, assim como o Pai o tinha autorizado. Aqui, irmãos, os discípulos, 12 discípulos, no caso os 11, né, depois Saulo, que é integrado a eles, porque Judas Iscariote, que traiu, era a fruta podre, o único judeu, o único que fazia parte das 12 tribos. E aqui o nosso Pai pega e dá um poder para esses 12 apóstolos, assim como o Pai o tinha autorizado. Elevado aos céus, contemplamos o Salvador, e os anjos que apareceram nesse instante nos disseram: Eis que a vida virá, espere-a, pois assim como a viste subir, os santos nos últimos dias haverão vindo dos céus, pois assim está escrito: Viu um como filho do homem vindo nas nuvens dos céus. Vamos ver aqui as palavras das duas testemunhas, né? Quando o Salvador estava subindo aos céus. No último versículo, irmão, no 65, ó, pacientemente aguardávamos o Salvador, continuando sua obra na terra, de transmitir vida a todo aquele que quiser viver. O mundo estava entregue em nossas mãos, pois a autoridade nos foi dada. O Evangelho prevalecerá, pois o domínio é dos santos. Os santos do Criador dominarão o mundo desde já. A igreja dos Salvador espalhar nos 4 cantos da terra, pois o Salvador reina, e nós com ele. Amém. Então, irmãos, aqui conclui essa parte, esse livro, esse Evangelho de Pedro. E para concluir o vídeo, irmãos, estava pesquisando por que esse livro não entrou na biblioteca chamada Bíblia. Vocês vão entender agora a razão, irmãos. Aqui, pesquisando aqui no Wikipedia, diz assim, ó: a razão de sua proibição pela Igreja Católica. Vocês vão entender por que elas proibiram. Vocês vão ver que não faz sentido o porquê que elas proibiram. Ó. Evangelho de Pedro circulou provavelmente no século II, ou seja, nos primeiros 200 anos após o Messias, né? Nos primeiros 100, 200 anos mais ou menos. Ó, circulou provavelmente no século II, de autoria atribuída ao apóstolo Pedro. Conta uma versão diferente da ressurreição do Messias, que teria sido conduzido ao céu por 2 anjos. Esse é o motivo. Esse é o motivo que ele não entrou na biblioteca lá da biblioteca católica e protestante. Bom, irmãos,
quero concluir o vídeo aí falando para os irmãos aí. Espero que tenha esclarecido, os irmãos tenham entendido exatamente todas as coisas aqui falado. E quero dedicar um abraço aí para todos os irmãos. E falar, né, irmãos? Vamos analisar as escrituras, vamos ler assim, vamos ler as partes do nosso Salvador, irmãos. Vamos procurar entender, procurar compreender todas as coisas. Bom, irmãos, um abraço a todos os irmãos. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu.